Seguimos nosso caminho por esse mar de longo, até que terça-feira das oitavas de Páscoa, que foram 21 dias de abril, topamos alguns sinais de terra. O capitão pôs o nome de A Terra de Vera Cruz. E dali avistamos homens que andavam pela praia, uns 7 ou 8. A feição deles era serem tanto avermelhados, de bons rostos e narizes bem feitos. Seus corpos são tão formosos que não pode ser mais. Eles não lavram nem criam. Nem há aqui boi ou vaca, cabra, ovelha ou galinha, ou qualquer outro animal que esteja acostumado a viver do homem. Enquanto ali andavam, dançaram e bailaram, sempre com os nossos, ao som de um tamboril nosso, como se fossem mais amigos nossos do que nós, seus. Até agora, não podemos saber se é ouro ou prata, ou outra coisa de metal ou ferro. Águas são muitas, infinitas, e desta maneira dou aqui a vossa alteza conto do que nessa vossa terra vi. Deste porto seguro, da vossa ilha de Vera Cruz, hoje, sexta-feira, 1º dia de maio de 1500, Pero Vaz de Caminha. São estes momentos que formam a nacionalidade. O que é o senso da nacionalidade? É a memória dos grandes feitos realizados em comum, onde todo o povo sente que está participando. É isso que é, vamos dizer, a identidade nacional. Agora, o nacionalismo brasileiro é assim, sempre foi um nacionalismo, primeiro, geográfico e não histórico. Hegel já dizia, a América Latina não tem história, só tem geografia. Então é um nacionalismo idiota, feito de orgulho do território, como se nós tivéssemos feito o território. As nossas matas, o ouro, os minerais, o petróleo é nosso, a Amazônia é nossa. Quer dizer, é um negócio geográfico. Em segundo lugar, é um nacionalismo ressentido, que não é um nacionalismo, é um anti-americanismo apenas. Então, nós não temos, pelo menos no século XX, não temos uma verdadeira cultura nacionalista que teria que ser feita em torno dos valores nacionais efetivos, condensados nesses momentos em que o povo fez o seu próprio destino. Brasil Colônia. Esse processo durou da metade do século XVI até a primeira metade do século XIX, tendo variações geográficas ao longo desses quase 3 séculos de existência. O Brasil teve apenas 2 designações oficiais: Estado do Brasil e Reino do Brasil. Por que o termo Brasil Colônia é utilizado até hoje com uma conotação de mera exploração? Se o Brasil foi uma colônia, por que ela era mais rica do que os Estados Unidos em seu período colonial? A quem devemos o legado de fundador do Brasil? Qual era o plano? O que deu errado? Então vira um país. Daí ele cria o Banco do Brasil, cria os portos, o ensino superior, etc. Toda a infraestrutura brasileira foi do 1900 começou. Brasil Imperial é um período da história brasileira entre 7 de setembro de 1822, a independência do Brasil, e 15 de novembro de 1889, a proclamação da República. Neste período, o Brasil foi governado por 2 monarcas, Dom Pedro I e Dom Pedro II. Quando teve a independência, o Brasil tinha 3.000 monges. Quando chegou no dia da República, tinha 8. O governo imperial não deixava os superiores das ordens religiosas fiscalizar o que estava acontecendo dentro, não deixava fundar novas escolas religiosas. Isso, a igreja estava acabando.
A República veio de um acordo entre a igreja e uma parcela da maçonaria, porque ali era todo mundo maçom, imperador maçom, republicano era maçom, todo mundo maçom. Então tem uma briga interna na maçonaria e a igreja se aliou com uma parte e apoiou a República. Brasil, República. A República no Brasil surge principalmente a partir de 3 questões. A primeira está relacionada à forma com que o abolicionismo foi feito. Naquela época, os escravos eram tidos como propriedade, e como toda propriedade, tinha um valor de mercado. O abolicionismo foi feito de tal forma que os proprietários não receberam nenhum ressarcimento para abrirem mão de seus escravos. Isso fez com que o Império perdesse o apoio dessa classe. A segunda questão está relacionada ao Exército. O Exército lutou na Guerra do Paraguai por um tempo excessivo. Existia um desprestígio em relação à Marinha, pois o Império privilegiava e premiava a Marinha enquanto o Exército estava morrendo na Guerra do Paraguai. Isso fez com que Dom Pedro perdesse o apoio do Exército também. A terceira questão foi religiosa. Dom Pedro entra em conflito com a Igreja, não segue algumas bulas papais que proíbem o casamento entre maçons e católicas, manda prender bispos que seguem ordens da Igreja e não as suas, e acaba perdendo o apoio dos fiéis. Não, a República foi uma palhaçada, desde o início. Ó, você vai lá no Rio de Janeiro, você olha o Paço Imperial, que é onde morava o imperador, e depois você vai olhar o Palácio do Catete. O Paço Imperial, o que é? Uma velha casa de fazenda, onde o imperador morava com toda a modéstia, sem gastar dinheiro público. Fizeram a República, daí os generais, não, vamos comprar um palácio, vamos ser os gostosões. Começaram a gastar dinheiro público, começou a corrupção desgraçada, que no Império não tinha, tá certo? E o Brasil caminhou de golpe em golpe, de revolução em revolução, e nunca mais estabilizou, não teve 5 anos seguidos de democracia e de ordem, meu Deus do céu. Então você quer saber o que foi a República? Uma bela porcaria, é? Você dificilmente encontra no Brasil algum político, algum estadista que tenha uma visão integral do Brasil. Geralmente a visão é paroquial, ele vê um pedacinho que é a classe dele, o grupo dele. Como pessoa da esquerda, eu só vejo o seu próprio umbigo. Ninguém procura captar o Brasil inteiro, né? Para isso, evidentemente, você não precisa ter viajado o Brasil inteiro. Um pouco de imaginação basta, um pouco de estudo basta, para você entender como é que a pessoa sente, né? Você vê, por exemplo, você vai no Rio Grande, o Rio Grande tem uma certa consciência histórica. Sabe por que eles têm a consciência histórica? Porque a sua história foi condensada numa grande narrativa épica que é do Érico Veríssimo, O Tempo e o Vento. Então você não é obra de história, é uma obra de ficção, mas é a epopeia do Rio Grande. Todo gaúcho leu isso e ele tem isso na memória. Então você vê, até eu, quando ia no Rio Grande, eu ouvia os caras cantando no Rio Grande, eu mesmo me emocionava, porque eu me sentia participando da história. Agora, tem isso em São Paulo? Tem isso no Rio? Já não tem mais. O Rio tinha, acabou. Estado nenhum tem esse senso de unidade histórica. Nem em Minas Gerais você encontra muito isso mais. Sobrou só no Rio Grande. A unidade, a concentração do poder substitui o senso de identidade nacional, meu Deus do céu. Quer dizer, se não existe uma unidade de sentimento no povo, alguém tem que criar uma unidade artificial e impor. O Brasil é uma aberração total. Brasília matou o Brasil, né? Eu considero o Juscelino Kubitschek uma das maiores bestas quadradas que já houve na história do Brasil. Porque o Rio de Janeiro, ele era a síntese do Brasil, né? Se você pegar, por exemplo, a literatura brasileira, ela é toda feita de sujeito que saiu do Amazonas, do Ceará, do Rio Grande, aí foi parar no Rio. E aí no Rio você tinha o diálogo entre as várias culturas do Brasil, né? Agora mudou para Brasília, criaram lá um tipo de arquitetura que torna uma manifestação popular quase impossível, porque está longe e os edifícios são dispostos de tal maneira que o povo não tem sequer acesso. Vocês viram isso em março de 2015, não é isso? Agora, se o governo estivesse no Palácio do Catete, ele caía em 24 horas. Tá entendendo? Então criaram uma capital para ser uma ditadura. Existe um livro feito por 2 arquitetos soviéticos, cujo nome não me ocorre agora, são 2 nomes complicados, que chama Cidade Comunista Ideal. É o modelo de Brasília. E foi isso que eles fizeram lá. Quer dizer, você chama um negro comunista para fazer a capital do país. Ele vai fazer o quê? Uma arquitetura comunista, evidentemente. É um falso símbolo nacional. Brasília não condensa nada da nacionalidade.
Você vê ali algum sinal da velha arquitetura brasileira? O grande arquiteto que condensa a arte da arquitetura brasileira é o Zanini, não o Niemeyer. O Zanini trabalha com material nacional, aliás, só lida com matérias-primas do local, tá certo? Então, quer dizer, este é o arquiteto que personifica o Brasil. É, claro, existem outros, evidentemente, né? Eu gosto muito do Marcos de Vasconcelos, tem vários arquitetos notáveis, mas o Niemeyer não é um deles, né? A arquitetura Niemeyer, como a do tal do Vila Nova Artigas, arquitetura comunista, tá certo? Agora, a arquitetura comunista é arquitetura para um governo centralizador. Agora, quem está no governo? Não precisa ser os comunistas. Foram os militares que ocupam. Eles fizeram a capital e deram para os militares. E daí veio uma ditadura falando, mas vocês fizeram a capital para ser uma capital da ditadura, virou uma ditadura, pô. Regime militar. Esse período durou de 1964 a 1985, época marcada pelos atos institucionais e pelos 5 governos militares. Governo Castelo Branco, Governo Costa e Silva, Governo Emílio Médici, Governo Geisel e Governo Figueiredo. Ninguém mais aguentava o governo João Goulart, que realmente estava desmantelando o país. Então, fizeram o que foi até então a maior manifestação popular da história e derrubaram o governo com a promessa de fazer novas eleições em 6 meses. Depois de 6 meses, decidiram que era melhor ficar por lá mesmo. E ficaram 20 anos, meu Deus do céu. O que se espera que aconteça? Que eles saiam de lá com grande popularidade? Até que saíram, tiveram popularidade, até o governo Médici, o presidente Médici, do qual se fala tão mal, ele, na última semana de governo, ele tinha 82% de popularidade. Depois, com o Geisel e Figueiredo, a coisa foi caindo. Quando eles saíram, não tinha popularidade nenhuma. Está todo mundo por aqui com eles. E olha, tem um ditado que diz que o hóspede não deve ficar na casa mais de 3 dias, porque no 4º dia já começa a encher a paciência. Os militares cometeram esse grande erro, disseram, nós vamos ali resolver o problema e vamos para casa. Ficaram lá 20 anos, meu Deus do céu. Aquilo poderia ter marcado a nossa história para sempre. Bastava que eles cumprissem o que prometeram ao povo.